Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do programa Mulheres em Movimento, que é mais que um podcast, é um espaço para celebrar, compartilhar e inspirar a força da mulher em todos os aspectos da nossa vida. Aqui a gente conversa sobre desafios, vitórias, sonhos e a luta diária das mulheres que estão fazendo a diferença, seja no campo, nas cidades, no trabalho, na arte e até mesmo nas pequenas ações do cotidiano. A ideia aqui é trazer essas histórias poderosas e mostrar que juntas somos a força que não para. Cada episódio é uma oportunidade de aprender a crescer, porque toda a mulher tem algo incrível para nos ensinar. Então, se você está pronta para se inspirar e dar aquele gás aí no seu dia, fique com a gente e vamos juntas nesta jornada. Eu sou a Izzy e todas as segundas às 20 horas, aqui nos canais do SATV e Mulheres em Movimento, nós vamos conhecer todas as histórias dessas mulheres incríveis que estão passando aqui pelo nosso programa. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela é uma mulher que entende tudo da agricultura familiar e de desenvolvimento rural. E ainda tem aquele toque de sabedoria que só as mulheres que realmente fazem acontecer sabem oferecer. Estou falando da Alésia Lauschner, da IPAGRE. A Alésia, ela tem um trabalho incrível em fortalecer as comunidades rurais, apoiar mulheres no campo e garantir que as práticas agrícolas se tornem cada vez mais sustentáveis e inovadoras. Se você pensa que a agricultura é só sobre campo, vai se surpreender com tudo que ela tem para contar sobre transformação social que passa por aí. Então fique com a gente, porque hoje a conversa vai ser boa demais. Alésia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Nós vamos fazer um bate-papo sobre as mulheres que estão realmente transformando o campo e o mundo do trabalho que fazem. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Mulheres em Movimento. Obrigada, Izzy, obrigada pelo convite. Então, eu estou aqui hoje desempenhando, ou seja, eu estou aposentada. Eu me aposentei no final de dezembro. Então, a IPAGRE foi, ao longo da minha vida, uma caminhada grande para que eu conseguisse ser a pessoa que eu sou hoje. Né? Então, eu sou a Alésia Lauschner, Alésia Inês Lauschner. Eu nasci na linha Ervalzinho, no município de São João do Oeste. Meus pais são Arquelau Gabriel Lauschner e Anita Inês Lauschner. Ela é Friedrich de casa. Né? Tenho 2 filhos, né? E hoje eu estou aqui para conversar, bater um papinho com a Izzy, como se diz assim, nesse programa maravilhoso que destaca exatamente as mulheres, né? A força da mulher para que a gente consiga se fortalecer como pessoas, como grupo e como importantes que somos para essa nossa sociedade. Muito bem, então, Alésia, você fala que você cresceu lá na linha Ervalzinho, né? Isso na época pertencia à Grande Itapiranga. Tu nasceu em Ervalzinho e fez o teu ensino fundamental ali nessa comunidade? Isso, então, nasci no dia 3 de junho de 65, né? Então, já, como se diz assim, já tenho 60 anos, né? Já está na terceira idade. Isso, pior, na terceira idade. Só que assim, parecia que o tempo não passou, né? Mas nascer e crescer até a primeira infância em Ervalzinho, eu acho que nos tornou fortes. Porque nós viemos de uma família de 7 irmãos, né? 7 irmãos. E a infância lá era de correr em potreiros, subir em árvores, pescar no riacho, né?
brincar com a vizinhança, porque quando se reuniam 3, 4 famílias no domingo, eram 50 crianças, e isso era uma multidão, né? Então a gente não sabia nem quem era quem, às vezes, dentro daquela atividade. Mas eu posso dizer que foi uma infância maravilhosa, né? Mas chega uma época que a gente precisa crescer, né? E o crescer foi assim, como se fosse um baque, assim, da noite para o dia. Meus pais, junto com um sócio, eles tinham uma serraria em Herbosinho. E ela pegou fogo em 77. Né? Pegou fogo em 77. E nós éramos tudo crianças. Eu tinha 12 anos na época. E com essa, vamos dizer, tragédia que aconteceu lá, a gente não tinha mais como se manter economicamente na comunidade. Então o pai, ele foi para o Mato Grosso trabalhar em serrarias, já que era o único ofício que ele sabia fazer, e a mãe ficou conosco lá em Herbosinho, né? E para ela nos sustentar, ela fez de um tudo, né? Inclusive lavava roupas para fora, a gente, graças a Deus, plantava e colhia o que nós comíamos, colocava na mesa, né? Mas dinheiro vivo a gente não tinha nunca, não tinha, né? Então a gente comia exatamente o que a gente plantava, né? Mas assim, voltando a Hervalzinho, né, só para ter uma ideia, imaginava que você era filho de agricultores, então você foi filha de empresário já naquela época. Imagina, Hervalzinho devia ser uma comunidade muito forte, né? Sim, era uma comunidade forte, né? Era a serraria Ramachimi de Lauchna, né? Mas nós tínhamos agricultura, nós tínhamos roça, a gente fazia, carpia, né? Arrancava muito cachumba, né? Porque tinha que arrancar os cachumbas que tinha no meio das plantações, né? Nós não gostávamos muito disso, mas a gente fazia. Tinha que né? fazer. Tinha que fazer. E a gente, na época, também fazia muito melado, né? Porque como a família era grande, a gente tinha que produzir o próprio melado, porque não tinha outras formas não tinha onde comprar, mas a gente produzia, né? Então, eu aprendi muita coisa de agricultura na minha primeira infância, né? Exatamente porque a gente fazia as coisas que tinha que fazer. E como assim, né, Alésia, às vezes a gente olha para a vida da gente hoje, né? E como hoje, assim, tu faz coisas e tu deve lembrar muita coisa, por exemplo, o melado batido, depois a gente vai falar do melado batido, né? Mas como tu deve lembrar, estou fazendo aqui, mas eu lembro lá da minha mãe, dos meus irmãos, como é que fazia, né? Como isso é bacana a gente ter essas memórias lá de antigamente, né? Da infância. Da infância. As memórias da infância é que nos atraem para fazer as coisas que a gente faz como pessoa, como profissional. Ou seja, você projeta, ou você faz, ou tenta colocar as coisas que você fez, aprendeu a gostar na primeira infância, e você volta a fazer aquilo lá depois com prazer. Puxa vida, as memórias afetivas, elas nos constroem. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado dessa forma, né? De que a gente... porque eu gosto muito de artesanato, né? E eu via a minha mãe fazer, minha avó fazer, e gostava sempre de fazer. E a minha mãe disse que eu roubava as flores para botar na minha casinha. Assim, eu pegava as flores, tudo que ela tinha no jardim, para fazer buquê de flor. E olha que eu fui ser, né? Viu? Foi ser flor. E que legal você falar disso, né? É uma coisa que eu nunca tinha me flagrado, assim, de que realmente a primeira infância ela é super importante, né? Ela nos traz transforma. essas memórias. Exatamente. Que bacana. Mas aí teu pai foi para o Mato Grosso. E aí? E aí a mãe cuidou de nós por 2 anos, né? Sozinha. Sozinha aqui na Hervalzinho. Na linha Hervalzinho. 7 irmãos, 7 filhos. 7 filhos. Né? Cuidou de nós sozinha. E aí, em janeiro de 1980, o pai veio buscar a mudança para nós ir para o Mato Grosso. Mas também não era que nem hoje, né? Ir para o Mato Grosso. Não era. Nós levamos 4 dias para chegar. E que cidade que era lá? Nós fomos para Porto dos Gaúchos, né? Porto dos Gaúchos na época, né? Isso é Mato Grosso ou Mato Grosso? Mato Grosso, lá em cima, Mato Grosso. Isso é longe. É longe, né? Então,
em janeiro de 1980. 5 irmãos foram de ônibus, mais o pai e a mãe, e 2 foram com a mudança de caminhão, né? Então foi papagaio, periquito, cachorro, todo mundo foi com o caminhão e nós fomos de ônibus atrás, né? E aí depois de até Cuiabá tranquilo, né? Até Cuiabá tranquilo. De Cuiabá até Porto dos Gaúchos, a gente atolou aquele ônibus lá na estrada de chão, que não tinha época de chuva, não tinha asfalto, época de chuva. Ninguém mais tinha comida no ônibus, ou seja, o milharal virou comida para todo mundo, né? Então não era só o ônibus que estava atolado, eram quilômetros de congestionamento, porque não se conseguia passar. Isso deve ter sido, no fim, ainda uma aventura. Para nós, como crianças, eu acho que foi bem tranquilo, a gente levou isso como uma aventura. Mas eu imagino a preocupação do pai, da mãe, de estar lá naquele lugar lá, sem banheiro, sem comida, sem água, ninguém mais tinha nada. E chuva. E chuva. E bar. E bar, para chegar lá. Né? Mas, enfim, chegamos, né? Vocês ficaram quanto tempo morando lá? Em Porto dos Gaúchos nós ficamos morando em torno de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. E depois o pai procurou melhores oportunidades e foi morar para Brasnorte, né? Onde até hoje meus irmãos vivem lá, né? Então eu tenho 4 irmãos morando lá e um mora ali em Rondonópolis, no Mato Grosso, e eu e a Lourdes, minha irmã, moramos aqui. Hoje. Aí você chegou a voltar para Santa Catarina, Isso. Mas tu continuou teus estudos lá. Isso. Lá tinha na época tinha poucas oportunidades, né? Então eu terminei o meu ensino fundamental, que seria a 8ª série, lá em Brasnorte, né? E no ano seguinte eles já me convidaram para dar aula, porque não tinha professores. Não tinha professores. As pessoas que terminaram o ensino fundamental tinham que dar aula, porque o acesso era difícil, o Estado não tinha como colocar professor, porque não tinha, né? Então, eles me convidaram e eu aceitei, né? Aceitei. Foi um desafio, com certeza foi um desafio, né? Dar aula aos 17 anos para o 3º ano do ensino fundamental, mas a gente conseguiu. E ali tu aprendeu, né? Essa parte didática, né? Também. Que hoje tu vai muito bem, né? Nessa parte Sim. de ensinar as pessoas, né? Depois eu me formei em pedagogia aqui, né? Mas com certeza, né? A gente aprende no ofício de dar aula para a criança de 3º ano. Na prática, exatamente. E também, né, era uma época muito diferente, né, do que é hoje, né, com toda essa tecnologia que a gente tem, né, e como era um lugar, assim, na verdade, distante de tudo, né, na época, hoje não, mas na época, eu me lembro quando o pessoal dizia assim, vamos ir para o Mato Grosso, meu Deus. Era um desafio. Se enfiar lá no meio do mato, né? Imagina para tua mãe, né? Porque, na verdade, aqui vocês já estavam super bem estabelecidos em Irmãozinho, né? Já tinha moradia, casa, já moradia, tinha tudo. Tinha escola, já era um município já um pouco mais, né, organizado na questão escolar, na questão tudo mais de melhor qualidade. Daí vai se enfiar lá no Mato Grosso. Nossa, isso foi bom para o nosso crescimento. Mas o teu pai era bem visionário, né? Se tu vai analisar assim, é muito visionário para poder ir, porque lá é que realmente as madeireiras elas estavam em expansão, né? Mas o pai daí trabalhou como empregado. Sim. E os meus irmãos, até hoje ainda, tem 2 que trabalham em serraria. Continuam em serraria. Lá em Brasnorte. Lá em Brasnorte. Tu vê, né? E aí, depois disso, o que aconteceu contigo? Olha, como não tinha ensino médio lá, tinha só o ensino fundamental, e eu resolvi voltar para Itapiranga, né? Para voltar para o sul, né? Para tentar estudar, né? Então, eu fiquei na casa da minha irmã, a Lourdes, né? Por 1 ano,
trabalhei de tatinha. A Lourdes já estava casada? Sim, ela estava casada, morou aqui. Ela não foi junto lá para cima. Ah, ela já ficou. Ela ficou, Então, ela não foi e eu voltei, eu fiquei ali 1 ano, né? Aí depois, sim, teve uma mudança de grande na minha vida, nasceram meus filhos, né? Comecei a trabalhar lá na Seara, né? Em 85 eu já comecei a trabalhar na Seara. Seara Ceval na época. Sim. Né? E aí, quando nasceram meus filhos, eu acabei deixando. Ou seja, houve uma como é que se diz? Uma mudança na estruturação das empresas naquela época. Né? Então, começou a informatização, né? E aí muitas pessoas perderam o emprego naquela época. Ali, final dos anos 89, 90, início dos anos 90, teve uma reestruturação muito grande nas empresas. E aí eu acabei perdendo o meu emprego. Eu estava em casa, né, de licença maternidade, e na volta, não, você não tem mais... Não tem mais lugar para ti. Não tem mais lugar aqui para mim. Né? E aí eu acabei ficando em casa alguns anos, né? Tive primeiro o meu filho, depois eu tive a minha filha, né? E depois eu pensei, opa, está na hora de voltar, né? Está na hora de voltar. E eu comecei a fazer, primeiro eu fiz o auxiliar de enfermagem, em seguida o técnico em enfermagem. Né? E na época eu comecei a trabalhar no hospital aqui, né? No hospital. Durante os estudos eu comecei a trabalhar. Terminando o técnico, eu não tinha nem terminado o técnico. E aí vi esse edital por acaso, né? De um concurso público que eu queria ter, e eu me inscrevi. Só que precisava do técnico em enfermagem concluído, né? Porque era uma das exigências, ou uma dos ensinos que Dos requisitos para entrar. Isso, para entrar, né? E aí eu acabei fazendo e eu nem sabia que eu tinha passado, né? Porque eu não tinha internet, eu não tinha tanto celular, eu não tinha como olhar. Vieram me dizer, você passou, que bom que eu passei, né? Mas eu não esperava que eu fosse chamada. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Alésia, na Ipagre, por que técnico em enfermagem? Por que era esse requisito? Não era só técnico em enfermagem, era técnico em saneamento, técnico em enfermagem, técnico em agricultura, em agropecuária, né? Alguns requisitos assim algumas áreas que podiam abranger, né? E uma dessas era o técnico em enfermagem, que podia fazer o concurso, né? Eu me lembro muito bem da Ipagre, na época, quando eu fiz estágio, era a Caresc. A Caresc, né? Isso. Na época que tu fez, já era Ipagre. Já era 1990 ela mudou. O que significa Ipagre? Empresa de Extensão e Pesquisa de Santa Catarina. Né? Porque eu fiz era o Trebien, o Reval, e o Lucas. O Lucas era ainda. O Lucas, sim. O Lucas tinha um Fusquinha. E a gente ia para o interior com o Fusquinha. Mas falando da tua entrada, então tu ficou classificada aqui, tu colocou, né, para nós, em 33º lugar no concurso estadual. Estadual, né? E daí você trabalhava na época ainda lá no hospital, né? Depois Sim, trabalhava no hospital. E tu nem sabia o que era a tal da Ipagre? Não fazia nem ideia. Caí de paraquedas num espaço que nem assim, tinha só 2 vagas aqui para nossa região. Né? Uma entrou a minha colega Leonilda de São Miguel do Oeste no mesmo dia, né? E eu então também. E os municípios que eram contratados era de IDH abaixo, Bandeirante e Princesa. Né? Bandeirante e Princesa. Com criança pequena. Com criança pequena. Eu pensei, eu não vou perder a oportunidade, né, de aceitar, né? Aceitei, fui para o município de Princesa, me instalei lá, né? Me apresentei lá para o prefeito e eu pensei, agora vamos conhecer o que é essa tal de extensão rural que a gente tem que fazer, né? Sim. Tem extensão rural que tem que fazer. Mas como
eu sou uma pessoa muito curiosa e muito ativa, eu logo peguei o todo da questão. Opa, vamos ver o que eu posso fazer. Então, eu comecei trabalhando com a capacitação de agricultores, né? Nem tanto capacitação, mas mais atividades práticas, tipo produção de fonte, né? A gente fez várias produções de fonte, começou um planejamento que era na época o Microbacias 2, né? Que é o projeto Microbacias 2. É por isso que houve a contratação de tantas pessoas, né? Exatamente para executar esse projeto. E a gente começou a fazer um levantamento, né? E por motivos particulares, né? Eu fui cedida para Itapiranga, né? E depois fui transferida, né? Mas assim, antes de tudo isso, vocês ganharam algum treinamento, né? Da própria IPAGRE, sim, né? A gente ganhou, eles mostraram de que forma era. A nossa turma, assim, teve pouca, como é que se diz, pré-serviço, né? Porque nós só éramos só 2 na região. E aí nós recebemos as instruções básicas que tinha, né? E se virem. E se virem, né? Tanto que eu fui para o município sozinha. Me apresentei lá, cheguei lá no município sozinha, né? Me apresentei lá. Ó, eu sou a Lésia, eu vim trabalhar na IPAGRE aqui e nós abrimos o escritório lá. Não tinha escritório da IPAGRE lá. Nós abrimos Isso, a IPAGRE é um órgão estadual. Estadual. Né? Tu é funcionária, foi funcionária do Estado. Do Estado, isso, do Estado. Muito interessante. E esse que tu fala do projeto Microbacias, o que na verdade era esse projeto? Ele ainda existe? Não, ele teve seu término já, né? Mas o projeto Microbacias, ele foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas para a agricultura do Estado de Santa Catarina, né? Para o Estado de Santa Catarina. Como eu vim transferida para Itapiranga, geograficamente, ela é dividida em 14 microbacias, ou pequenas áreas de que a água ela cai para aquela microbacia, né? Então, os morros são divisores de água, as estradas são divisores de água, as comunidades têm alguns divisores de água, que nem a fronteira ali é um divisor de água grande, né? Então, de um lado da estrada, a água corre para um lado, do outro lado corre para o outro lado, né? Então, esses divisores de água se chamam microbacias. Tá. Então, como Itapiranga é dividida em 14 microbacias, nós trabalhamos 10 microbacias. 10 microbacias. Então, para conseguir trabalhar o projeto, primeiro a gente tinha que fazer uma escolha de líderes que pudessem nos orientar o que a comunidade tinha e de que forma a gente poderia trabalhar naquela comunidade. Né? Então, a escolha dos líderes naturais. Então, a gente ia nas comunidades assim, ó, sem escolher as famílias. Eu não conhecia ninguém. Foi bom. Foi bom. Porque daí a gente perguntava, quem você gostaria que fosse líder aqui da comunidade? Né? As pessoas indicavam. E a forma que foi usada para a escolha desses líderes fez com que a liderança natural aparecesse. Não aquele que... Talvez seria indicado por alguém, né? Ou por, ele é meu amigo, isso, né? Exatamente. Então, as lideranças naturais das comunidades apareciam. E a gente capacitou essas lideranças para depois, assim, ó, chegar nas comunidades e dizer, vocês querem o projeto? Então, a escolha era das comunidades. Vocês querem participar? Se quiserem participar, tem que ter esses requisitos. Né? A gente precisa fazer essas reuniões, tem que ter participação, tem que ter tudo isso, né? Então, a capacitação dos agricultores e o envolvimento das famílias, eu acho que assim foi fantástico. Ele foi fenomenal. E isso era, daí faziam que tipos de projetos dentro dessas microbacias que tu colocou? Foram 19 comunidades. 19 comunidades. Gente, isso é muita coisa. Muita e coisa. Tinha prazo, tinha tudo metas. Prazo, metas, tinha tudo, né? Isso veio assim, tipo, o projeto vem do Estado, cumpre isso aqui.
Isso. Então, assim, ó, em cada comunidade a gente fazia um planejamento estratégico. Nossa, isso é muita coisa. Cada comunidade foi feito um planejamento estratégico, né? Então, de pontos fortes, pontos fracos, valores, todo esse levantamento foi feito. Prioridades, né? Então, as prioridades eleitas, primeiro, a participação das mulheres era muito grande, muito grande. Então, as primeiras prioridades eram sociais. Moradias, né? Moradias, então, a reforma de moradias, construção de banheiros. Coisas simples, coisas simples, né? Coisas simples, porque as mulheres sentiam a necessidade. Puxa, agora somos nós, é a nossa vez, né? Água faltava para todo mundo. Eu acho que o diferencial também foi ser uma mulher puxando a frente também, Com né? certeza, né? Fez a diferença delas poder dizer assim, ó, nós queremos isso. Não, comunidades assim, ó, hoje Aparecida continua sendo uma comunidade grande. Só que se você vai fazer alguma atividade lá, é difícil reunir as pessoas. Nós reuníamos 100 pessoas na comunidade de Aparecida. Nossa! Né? Isso era uma coisa fora do comum. Né? E eles escolher os valores, o que era importante, o que não era importante. Né? Então, todo esse trabalho, assim, ele foi... Para mim, foi uma coisa, assim, de construção, não só para mim, mas a construção das famílias, o envolvimento das famílias era muito grande. Então, tinha reuniões sábados de noite, domingo de manhã, né? Não tinha hora para a gente ir nas comunidades. Qual o tempo de vocês? É esse. Então, a gente ia lá. Então, cada microbacia, ela tinha o seu planejamento, tinha o seu plano construído, as suas prioridades eleitas, uma associação formalmente formada. Para cada 2 microbacias foi contratado um técnico facilitador, que era o técnico que desenvolvia as atividades diretamente com as famílias, né? E nós, EPAGRE, de apoio, organizando sempre o planejamento, reconstrução, repensar cada ano qual é a prioridade eleita, né? Então, a gente trabalhou isso foi um trabalho, assim, que eu posso dizer assim, ó, o divisor de águas. E assim, esses recursos financeiros, isso vinha do Estado para essas famílias, para esses projetos? Isso. Então, a gente teve um financiamento via Banco Mundial, né? Via Banco Mundial. E aí, o Estado entrou em contrapartida, com a metade em contrapartida. Né? Eu não sei precisar exatamente os milhões que foram investidos no projeto, mas eu sei que Itapiranga, ele teve muito dinheiro, e muito do dinheiro não teve subsídio. Né? Então, o subsídio era grande nesses projetos. Por isso também que as pessoas, né, elas viam a coisa acontecer. Isso. Porque eu sempre acho assim, né, Lésia, quando a gente vai fazer reunião por fazer reunião, não daí na próxima reunião resolver aquilo que não se resolveu na reunião anterior, isso não tem mais credibilidade, não tem mais espaço para esse tipo de coisa, né? Não. E quando uma mulher puxa a frente, geralmente a coisa tem que acontecer. E aconteceu. Né? Eu, pelo menos, eu tenho essa visão, né? E hoje a EPAGRE é a cara da Lésia. A Lésia saiu da EPAGRE, mas a saudade da Lésia é grande, viu? Vou te contar. Mas que nada, estamos aí para... mas esse programa Microbacias também foi feito muita proteção de fonte, também junto desse programa, né? Eu me lembro que, imagina, a gente já faz muitos anos isso, mas a gente sempre falava assim, Roscara fazer proteção. Eu nem sabia como é que era isso. Um dia fui ver, né? Sim. Poxa, é um trabalho muito interessante para hoje estar do jeito que está também, né? E uma coisa assim, ó, que Itapiranga, eu acho que avançou com o projeto, as discussões, né? Todo mundo tinha falta de água. No interior não tinha água, não tinha cisterna, não tinha nada, né? A única forma de ter água era a produção de fonte. Né? Era a produção de fonte, os riachos e os rios. Então, o Água para Todos, que é o programa que existe hoje, iniciou lá com as discussões do projeto Microbacias. A primeira rede de água no interior que foi inaugurada foi dia 13 de junho de 2005.
a rede de água, com financiamento, né? Como eu não tinha recursos via prefeitura para fazer a rede, né? Foi feita toda essa discussão de parcerias. Então, a elaboração do projeto técnico foi feito pelo engenheiro da prefeitura. A organização das famílias foi feita toda através do projeto Microbacias. Tudo pela IPAGRE. Tudo através do projeto Microbacias. E o Vuni era o prefeito na época, né? 3 de junho de 2005 foi inaugurada a primeira rede de água. As pessoas deram o nome para financiar através do Banco do Brasil via Pronaf. Né? Depois esse dinheiro era devolvido para eles, mas eles emprestavam o nome para que a gente conseguisse dinheiro para fazer as redes de água. Tu vê, né, como isso é importante ter essa união, né, e ter essa clareza, né, das necessidades. Das necessidades. Por quê? Porque foi discutido. E eu sempre acho assim, que quando você faz uma reunião e as pessoas, elas participam, elas colocam as suas opiniões e elas se sentem pertencentes, aquilo funciona. Agora, quando tu vem de cima para baixo e diz assim, ó, agora nós vamos fazer uma rede de água aqui, não, aqui na minha propriedade tu não vai passar, né? Então, como é bacana, né, a gente às vezes olhar para trás, né, e dizer assim, poxa, se todo mundo tem água no interior, isso não nasceu ontem. Isso já vem de um projeto antigo. Exatamente. Né? De muitas mãos, de muitas pessoas. Foram feitas 8 redes de água dentro do projeto Microbacias. Nossa. E depois foi expandido para todo o município. Daí já estava, né, mais prático, né? Mas o começo, então, foi esse. Por este programa. Por discussão das famílias. Ó, qual é o problema? O problema é a água. Como é que vamos resolver? Graças a Deus, né? Isso hoje está 100% do nosso município tem. Tem água encanada, né? Claro que não é para usar para muito animal, né? Não, mas para o consumo humano tem. Mas falando, né, de projetos, a gente pode entrar também agora um pouquinho nesse projeto das plantas bioativas, que esse é um sucesso teu, né? Eu acho que esse é o grande sucesso e mais uma das viradas de chave, né, de aprendizado. Com certeza, né? Foi uma virada de chave, não só para mim, né? Mas eu lembro que a primeira impressão que eu fiz de material foi lá em Princesa. Eu tinha acabado de entrar na IPAGRE, né? Mas tu tem essa questão como tu disse, tu é muito curiosa, né? Mas assim, essa questão das plantas bioativas, são os chás, para quem não sabe, a Lésia já vai explicar. Tu tem isso lá da tua mãe, alguma coisa? Tem alguma coisa da minha mãe. Mas eu tenho mais isso como uma lição de vida para as pessoas, né? Por quê? Porque a minha mãe lá no Mato Grosso, né, no ano 2000, ela morreu intoxicada pelo uso de uma planta que as pessoas usam de forma indiscriminada. Sério? Sim. Né? E isso me levou a trabalhar com plantas. Isso me disse, não pode continuar dessa forma. Não pode tudo. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Né? O que então, para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né? O que seriam essas plantas bioativas? O que é isso? Bioativas são plantas que têm princípios ativos, né? Que eles agem no nosso corpo como se fosse um medicamento. Né? Como se fosse um medicamento. Mas para trabalhar isso, para que as pessoas elas usassem isso com responsabilidade, até os materiais que eu fiz, eu lembro... E eu continuo usando até hoje, né? Eu usei a vida inteira isso. Uma frase que eu coloquei a primeira: conhecer para utilizar com responsabilidade. Esse sempre foi meu lema quando eu trabalhei com plantas, né? Então, vindo para Itapiranga e querendo colocar... a IPAGRE me deu essa oportunidade de eu direcionar as minhas atividades para as áreas que eu tinha mais afinidade. Então, interesse também, exatamente. Então, eu fui estudando as plantas, eu fui buscando parcerias para ver se a gente conseguisse implantar um horto aqui no município. A primeira grupo de pessoas que reuni
foi a Secretaria de Saúde, né, junto com as agentes de saúde e a Pastoral da Saúde. Né, a Pastoral da Saúde. E eu apresentei a temática para eles. Interessante, interessante. E essa primeira apresentação foi em 2006. Nossa! 2006. Meu Deus, E aí a gente 19. foi trabalhando essa questão para ver se a gente conseguia um espaço para implantar o horto, para que a gente conseguisse, né? E eu fui tomando conhecimento mais, buscando em livros, buscando em publicações, o que eu poderia estar agregando. E eu fui estudando as plantas, fui estudando as plantas. Em 2011, a gente conseguiu, junto com a Prefeitura Municipal, né, implantar o horto. Né? Então, o projeto primeiro, eu fiz um pequeno projeto, coloquei na Ifraite, né, que era a feira, na época, um pequeno relógio biológico. Mas o que é o relógio biológico? Né? Então, muitas pessoas visitaram por curiosidade para ver, tem um trabalho bonito lá, eu quero ver, eu quero conhecer. E daí eu explicava o que significava o relógio biológico. Né? Então, dentro das minhas buscas, eu conheci essa metodologia que foi criada pela Emater Ascar e eu adaptei aqui no nosso município, com plantas aqui do nosso município. Né? E toda a questão de fazer o horto, de construir ele, o desenho, o espaço lá foi definido e aí sim foi construído. Né? Foi construído o horto. Né? Então, as plantas hoje, elas têm os canteiros, hoje ainda tem o relógio biológico lá em Linha Laranjeira, né, junto ao viveiro municipal. Né? Então, ele tem 12 canteiros mais o canteiro central. Cada canteiro, ele tem plantas para um órgão. Né? Então, segundo a medicina chinesa, o nosso corpo, ele trabalha com canais de energia. Cada 2 horas, um órgão, ele é ativado. Então, naquele canteiro tem plantas para aquele órgão. Então, ele inicia no meridiano do pulmão entre 3 e 5 horas da manhã. Tá? E aí, as plantas estão lá para quê? Para você usar elas de forma adequada e limpar aquele órgão para que a energia vital vá para o intestino. Né? Do intestino vai para o estômago e assim vai indo. Então, em 24 horas, a energia ela é canalizada para os nossos principais órgãos. E em cada canteiro tem plantas adequadas para aquele órgão. É um assunto que a gente podia ficar falando horas, mas tu já tem isso se alguém quiser te acompanhar, isso, tem no canal do YouTube, né? Tem uma explicação básica, uma reportagem lá. Foi feita em 2016, eu acho que foi ao ar em 2017, no início de 2017, mas ele deve ter 2,5 milhões, 2,7 milhões de visualizações. Para uma reportagem é muito. Para uma reportagem é muito. Né? Mas é um assunto também que agora, os últimos anos que explodiu, né? As pessoas querem começar a se cuidar mais, né? Depois do Covid, aí eu acho que deu a pandemia foi uma virada de chave. Porque tinha em torno de 1 milhão, 1.200.000 visualizações. Na pandemia, triplicou as visualizações. Jesus amado! Isso. E a procura de informações, eu mandei esse projeto para Santa Catarina, para o estado, para fora do país, tem várias universidades com o projeto implantado hoje, graças a... que saiu daqui, Itapiranga, né? Explodiu. Saiu de uma mulher, né? Isso aí, né? Como é... Mas assim, né, Lésia, quando a gente acredita numa coisa, né? E a gente vai a fundo, estuda, coloca em prática, automaticamente o universo também, né? Como tu diz, é uma energia. O universo também vai trazer coisas boas, né? Com certeza. Porque como tu pensou muito na tua mãe, né? Que aconteceu tudo aquilo. E uma vez eu me lembro muito bem, assim, que eu fui já várias vezes lá no Horto, na época que tu estava lá, de como tu dizia assim, olha, pode tomar chá, mas também se tomar ele com uma dose muito elevada, sim, é problema. Claro que é tomar pouco é problema, tem que ser na dose certa. Mas todo mundo te conhece também, Alésia, pelas tuas oficinas, né, de doces, salgados, enfim, que você oferece
ofereceu por muito tempo, né, dentro das comunidades e junto com a Secretaria da Saúde, né? Eu acho isso bem interessante a gente até estar comentando. E às vezes a gente acha assim que a IPAGRE é mesmo a extensão rural, ir lá nos agricultores, só fazer a visita lá, mas não, a tua atividade foi muito além. Foi muito além do que você teria que fazer das 8 às 12, das 2 às 6, né? Isso. Foi muito além disso. Foi. Então, tu podia contar um pouquinho mais o que é esses cursos que tu fazia de processamento de alimentos, até da parte de manipulação também, né? Tudo. Tu dava esse curso. Então, é uma área também que eu gosto muito, né? Que eu sempre gostava muito. Eu nunca fugia dos desafios. Nunca fugi dos desafios que a vida me colocou. E então eu fui montando os cursos, né? Sempre pensando na melhoria da qualidade de vida das famílias, né? Tentando sempre buscar produtos que eles tinham em casa de fácil acesso, né? Mas que eu possa manipular de forma correta para que ele fique com uma melhor qualidade. Né? Então, baseado nesses conceitos, nessa produção de alimentos que as famílias tinham, então usar o que eles produziam, transformar o que eles têm, para que eles tenham por mais tempo, que eles consigam uma renda agregada na produção. Eu fui montando vários cursos, né? Então, eu tenho hoje uma gama de cursos que eu fiz que é em todas as áreas, tanto na produção de leite, né? Então, na produção e processamento do leite, a gente faz várias coisas. A gente faz panificados em todas as áreas, principalmente a questão trabalha mais, nos últimos anos eu trabalhei mais com coisas integrais, né? Para valorizar exatamente essa questão do integral. Né? Da saúde. Da né? saúde como um todo, porque a gente é responsável pela saúde, né? O processamento de hortaliças, de frutas, geleias, sobremesas, receitas alemãs, produção de cana, né? Então tem tudo essa questão que eu trabalhei. Então dá para... E muita coisa, Muita né? coisa. No início, sim, eu também fiz muito sabão, produtos de higiene e limpeza, né? Até hoje tem uma tendinite de tanto mexer sabão, né? Mas faz parte do aprendizado, né? Mas que bacana, né? E aí a gente também trabalhou muito a questão do turismo dentro dessa atividade rural, né? Isso. Porque eu me lembro quando eu entrei na secretaria e fui falar a primeira vez contigo lá, né, Alésia, precisamos de ajuda aí para desenvolver o turismo. O prefeito quer que a gente desenvolva o turismo para evitar que as pessoas vão embora do campo. Mas eu não sei nada. Eu falei, eu não sei nada, nós temos que trabalhar junto. Nossa, foi uma parceria incrível na época, em 2017, né, que a gente formou aí entre município e EPAGRE e os grupos, né, como aceitaram bem. Mas eles aceitaram porque tinha a IPAGRE junto. Porque eu tenho certeza que se fosse só nós lá, sem muita experiência, né? Porque a minha experiência é empresarial, né? Mas a experiência rural era de vocês e é de vocês. E eu sei que o turismo hoje está porque teve a mão da IPAGRE e continua tendo, Sim, né? Com certeza. Mas tu foi uma peça fundamental aí para a coisa funcionar, pode ter certeza. Pode perguntar para quem quiser, porque a das Flores da Roça, né? A dona Isolde. A Isolde sempre diz assim, Alésia, que bom, que bom, né? Falar então, do turismo é tudo de bom, né? Isso aí. Então, o turismo, eu vejo ele como um grande potencial, né? Então, ele foi sendo desenvolvido, continua sendo, é uma cadeia produtiva que precisa ser trabalhada, né? Então, as pessoas têm que ver isso como uma cadeia produtiva. E dentro para as famílias rurais, não é para todas, claro que não é para todas, mas algumas se encaixam nesse saber fazer, né? E não precisa inventar roda, né? Você tem que mostrar as potencialidades que as famílias têm.
Por isso a gente levou muitas pessoas para fora do município para exatamente ver, eles estão fazendo isso. O que você faz? O que você sabe fazer? Né? Churrasco todo mundo oferece, mas o que eu sei fazer bem? Né? Então, eu trabalhei por vários anos também um ciclo de visitas, que a gente trabalhou um projeto através do governo federal, né? Que era o Anater, né? Então, eu visitava as famílias e fiz um planejamento com elas, e cada mês eu estava lá tentando, já foi feito isso? Né? Como é que está isso? Então, essa questão de chegar lá e fazer uma pequena cobrança, não diretamente, conseguiram avançar, né? E agora? Como é que está? Está recebendo pessoas? O que vocês estão fazendo? De que forma eu vou oferecer? Né? Mas e o que eu sei fazer bem? Né? Então, eu fui tentando trabalhar essa questão da comida afetiva com as pessoas. Né? Eu sempre dizia, eu chegava lá na Isolda e dizia assim, o que você comia, o que era comida de domingo? O que era comida de domingo? O que te lembra a tua infância? Quais os cheiros que você sente quando você faz? Quem te lembra o pão de milho, né? O proda lá que você coloca lá para fazer, né? A batata assando, né? Quem te lembra? As pessoas que vêm aqui vão lembrar disso. E é isso que nós temos que mostrar. E hoje é um sucesso, né? Hoje é um sucesso, graças a Deus, né? Graças a Deus é um sucesso. Mas o sucesso não sou eu é eles que fazem, né? A gente só mostra caminhos, ou tira as pedras. Essa pedra aqui não é boa aqui, quem sabe se você colocar ali, né? Então, a sugestão de forma sutil, às vezes a gente tem que falar algumas coisas que precisam ser faladas, né? Mas é para isso que a gente também esteve aqui, teve esse processo de caminhar com as famílias. E então, é muito gratificante hoje a gente olhar, né, tudo que a gente... Na verdade, a gente instigou eles a pensar de uma forma diferente, né? Eu vejo esse teu trabalho muito forte, assim, de mostrar para eles o quanta coisa eles têm de bom na propriedade e quanto receber pessoas também faz eles se sentirem um pouco mais valorizados. Exatamente. Porque eu percebi, assim, no início, né? Meu Deus do céu, o que eles vão querer vir olhar aqui em casa? Nossa, mas tu tem tanta coisa bonita, né? Daí lá no Cornélio também, lá no observatório, né? Eu sentava lá no potreiro e dizia, Cornélio, olha, senta aqui e olha daqui para baixo. Tá. Mas o que tem ali? Ali, a pedreira, daquele jeito. Eu disse, não, tu tem que pensar como a pessoa que não vem aqui todo dia, né? Aí depois vocês entraram muito forte também, né, com eles. E também, né, tem uma coisa, né, Lésia, as pessoas têm que aceitar, né? Com certeza. Tem gente que... E assim, como tu disse, né, o turismo não é para todos. Não. Não é para todos. Porque tem muita coisa que, por exemplo, quando as pessoas estão passeando ou é final de semana, você está recebendo alguém na tua casa. Tá trabalhando, tem que estar trabalhando. Então, isso também é uma coisa que às vezes, né, a pessoa fica meio assim. Mas além do turismo, né, que eu acho que foi desenvolvido assim com toda a maestria aí da IPAGRE, junto, lógico, com toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mas também, se não fosse as pessoas aceitar, nada disso estaria acontecendo, trazer essa coisa afetiva, né? Isso. Então, como tu já vinha fazendo os cursos e dando cursos, eu acho muito legal, assim, também, de que você colocou muito para eles, né? De que trazer as receitas antigas, isso. né? Exatamente. Lá no Stoffel, lembra? Isso. Qual é a receita antiga, né? E Hoje estar com eles, né? Estar junto, exatamente, né? Olhar para eles, opa, nós estamos aqui, precisa de ajuda, precisa de algum recurso, né? Então, falando em recurso, né, a IPAGRE tem muitos recursos, né, que ofereceram nessa questão. Isso, né? Mas assim, falando de recursos, esses recursos eles vêm através da IPAGRE, pelo banco, lógico, mas isso tem que ter um planejamento anterior a isso, para dizer, olha, essa é a prioridade do município? Ou isso está sempre à disposição? Tem recursos via governo do estado direto, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Rural, né?
Então, ali, normalmente, os financiamentos têm um limite, né? E esse limite, assim, eles podem usar esse limite através de vários tipos de projetos, né? Um é para a incrementação do turismo e também de agroindústrias, né? Mas ele é pago em 5 anos e normalmente é sem juros. Nossa, né? que Então, legal, essa né? possibilidade existe. Né? Tem muitas linhas de financiamento também, via direto Pronaf, via banco, mas tem um subsídio de juros do Estado. Então, tem uma gama grande de possibilidades que as famílias podem estar procurando. Pois é, a gente fala bastante, né, da Ipagre, falamos bastante coisas, Isso. e teria, assim, eu acho que a gente podia falar, assim, do que tu fez nesses anos todos que tu estava ali, que são 23, né, que eu fui no dia lá, na Câmara de Vereadores. A gente podia falar muita coisa, tem muitas coisas que aí já estão, né, que as pessoas viveram e que devem estar nas redes sociais, aí que foram sendo divulgadas, né? Mas a Lésia, então, encerrou as atividades dela dentro dessa instituição, e eu achei, assim, muito justo você estar aqui, porque esse é um programa dedicado também às mulheres que fazem a diferença para outras mulheres. Porque eu posso ser empreendedora e posso ter meu CNPJ, mas eu também posso estar trabalhando num lugar e incentivando as outras pessoas a empreender. Então, isso também é um empreendimento, um intraempreender, né? Eu vejo isso muito, muito na tua pessoa, assim. Eu acho que a tua marca, ela ficou para a eternidade. Que bom, fico feliz com isso. E ela vai ficar aqui no programa gravado, e eu achei, assim, super interessante, mesmo que tu já tenha saído da Ipagre, enfim, mas, assim, hoje você está fora, você talvez enxerga de uma outra forma. E quais são os seus planos, assim, né? Que agora aposentada, né? Tá tranquila. Eu acho que cumpriu o teu dever com relação à empresa, né? Virou esse ciclo, como tu diz agora, virou uma outra chave. Quais são os planos da Lésia para daqui para frente? Bom, respirar, né? Respirar, ter um tempo para respirar. E também a gente precisa, assim, ó, pensar em alguma coisa para fazer, né? Então, nós temos... eu tenho alguns projetos futuros, né? Quem sabe fazer alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido, mas eu quero ver se eu consigo, assim, ó, produzir um livro ou organizar um livro com todas as receitas que eu fiz durante toda a minha trajetória. Né? Nossa, é uma grande ideia, né? Uma grande ideia. Então, tudo que eu ensinei, né, de forma simples, de forma prática, falando da importância, para que as pessoas, tudo isso aqui foi feito, né? Com a contribuição de muitas pessoas, com certeza, né? Com a contribuição de muitos colegas, com certeza, né? Mas isso aqui, isso aqui eu já ensinei. Isso aqui eu posso colocar num livro para que fique, né? Para que as pessoas tenham, isso aqui é um livro. Sim, tu sabe que tem aquele livro que uma vez foi feito em Itapiranga, 90 né? anos. De 90 anos. Nossa, aquele livro, eu uso ele até bastante, assim. E como as pessoas gostam dessas receitas, né? De antigamente. Exatamente. E eu vejo, assim, que é que se difundiu em muitos lugares, né? Esse livro. Imagina o teu. Eu tenho tanta coisa. E eu, assim, qual seria uma mensagem que tu deixaria para as pessoas, né? Por exemplo, agora vira um ciclo. Tu se preparou para sair psicologicamente, né? Tu te preparou para fazer essa parada? Ou tu teve ainda um sentimentozinho assim de que, será que eu deveria ou será que eu deveria continuar? Bom, o sentimento, sim, de você ter que tomar a decisão de sair, para mim não foi fácil. Não foi fácil. Mas a gente tem um ciclo, a nossa vida é um ciclo. É um ciclo, né? Tem alguns problemas físicos também já, né? Devido a muita manipulação, né? Então, a gente vai tendo esses problemas, né? Isso não...
Não, ninguém disse que eu tinha que trabalhar tanto ao longo desse tempo, mas eu trabalhava sempre mais do que precisava trabalhar. Mas eu me preparei, sim, eu quero respirar, eu quero tomar outros ares. E para quem está vindo, que ele consiga, assim, ó, nos passos dele, né? Continuar um pouco esse trabalho para que as pessoas não fiquem tão, puxa... Desamparadas, Isso, a digamos sensação assim. de perda, né? Não, ela saiu e não vai mais ter. Provavelmente vêm outras pessoas, sempre virão outras pessoas. Não vão fazer a mesma coisa que eu fiz, mas vão fazer do jeito deles, né? E esse crescimento que vai fazer com que os próximos profissionais, eles cresçam também, né? E se mostram, né? Sim. Antes de a gente indo no próximo encerramento, eu não posso deixar de falar do melado batido, né? Isso aí. Porque isso é um negócio que agora vai ainda se tornar uma realidade, Sim, né? com certeza. Do melado batido. Com certeza. Né? Então, a gente esteve trabalhando por muitos anos, né? Desde 2015, nós iniciamos esse projeto, eu estava dentro dele desde o início, né? Está na fase de avaliação pela Fundação Catarinense de Cultura, né? Mas pensar no melado batido e perder esse saber fazer não entra na minha concepção. Não entra. Então, o melado batido eu aprendi na primeira infância. Primeira infância, primeiros aprendizados que a gente teve, né, com famílias grandes, fazer o melado e a possibilidade de você fazer com que ele se torne um saber fazer nosso, reconhecido, isso arrepia qualquer um, né? Então, esse trabalho, assim, eu espero, sinceramente, que isso dê força, não só para as famílias que fazem, que produzem o melado batido, mas que para as agroindústrias que estão ali fazendo o melado, para o turismo crescer, né? Poder colocar um selo, opa, esse é o nosso saber fazer. Como é que você faz esse melado, né? Então, isso é muito regional, né? É muito regional, né? Se tu vai para Chapecó, ninguém conhece. O que significa isso? É um selo de reconhecimento? Isso, um selo de reconhecimento junto à Fundação Catarinense de Cultura que reconheça esse como nosso, esse que é nosso, da nossa microrregião, das famílias daqui. Primeiro? Eu não sei se tem algum outro produto que tem o selo. O selo aqui na nossa região, Santa Catarina, não tem, né? Então, o melado batido é nosso e eu quero que ele continue sendo nosso. O processo foi feito? Foi bem encaminhado, né? E já está lá para ser analisado. Assim, que o turismo continue fazendo essas atividades. Vamos mostrar, eu estou lá para isso. Independente de tu estar na Epagre ou não, né? Tu pode estar apoiando as famílias aí o dia de nós. E fazer o melado, isso. Agora esse ano foi. É a hora que vem de novo as canas, vamos lá no Sabores da Roça fazer de novo. Porque a última vez eu fui, sabe que sempre falavam do tal do melado, mas eu nunca tinha acompanhado desde o início. Nossa, é muito legal, né? É muito bom. E como ficou bom aquele melado? Me arrependi de não ter comprado mais baldinho, de tanto. Já comemos todo o melado, né? Mas muito bacana, né? A gente está acompanhando aqui a tua vida, Lésia, e você poder estar aí contando um pouquinho, né? Pouquinho. De tudo aquilo que você fez aqui na região, de tudo aquilo que você contribuiu para o desenvolvimento das pessoas, das mulheres. Com certeza. E aí eu estive na Câmara quando foi feita então a apresentação da Epagre, o relatório do ano de 2025, achei muito lindo a mulher do Kaiser lá fazer uma homenagem, né? E assim aí a gente percebe de quanto foi rico o teu auxílio a essas mulheres. Com certeza. Né? Então, se tu pudesse olhar lá atrás, quando começou a microbacias que você começou, e olhar hoje, qual é a sensação que tu tem, assim, nossa, de olhar essas mulheres em especial? Olha, eu fico muito orgulhosa, né, do que foi construído, né? Realmente eu fico muito orgulhosa. Sensação do dever cumprido,
né? A sensação de que, não, eu fiz a diferença para algumas pessoas, né? E isso é muito bom, isso é gratificante, é valoroso, como se diz assim, ó, eu me sinto realizada com aquilo que eu fiz, né? Realmente eu me senti realizada, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa e na profissão certa, né? Eu aprendi a ser extensionista, né? E isso não se aprende de uma hora para outra, mas foi muito bom, né? Foi muito bom. A Epagre para mim foi um divisor de águas, com certeza. E que gostoso, né? A gente olhar assim também para tudo que a gente fez, assim, pensar, poxa, né? Eu fiz a diferença, o pouquinho que eu sabia, às vezes a gente acha que é tão pouco, mas para a pessoa é tanto. Isso aí. Que nem tu falou no início lá, né? As pessoas não tinham nem banheiro, não tinham nem água direito em casa, né? Exatamente. Como é gostoso, né? A gente olhar para trás assim e pensar, poxa, quanta coisa boa a gente fez, né? Que bom. Feliz. Fico feliz. Então, Alésia, a gente está indo aí para o finalmente, né? Se quiser deixar mais alguma mensagem para as pessoas que estão aí, até porque eu acho que você tem uma luz muito boa, assim, para dizer para as pessoas, assim, né, que sim, que a gente pode passar por essa vida deixando uma marca muito forte. Com certeza, né? Então, feliz por estar aqui, pelo convite, em primeiro lugar, né? Agradecer pela oportunidade de poder ter sido extensionista, né? Entrar na vida das famílias, eles deixaram a gente entrar. A gente pediu licença para entrar, para colaborar, né? E isso fez a diferença, tá? Então, se eu for usar uma palavra, superação, acho que é uma palavra boa que a gente pode usar para definir o que eu fiz e o que eu fui para essas famílias, né? A marca vai ficar com certeza, né? A gente deixa cicatrizes, né? A gente deixa cicatrizes nas pessoas, mas eles deixam na gente também, né? Então, essas cicatrizes positivas é que vão fazer toda a diferença para muitas pessoas. Mas, Alésia, quero em especial te agradecer muito. Você está aqui no programa, é muito importante para mim. Que bom. Foi muito importante na época que eu também aceitei o desafio, né, que não era da minha natureza estar no público, mas foi bem importante. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e que vão ainda nos assistir, em especial. Hoje quero agradecer aos nossos apoiadores, MT Outdoors, DF Goiás Outdoors, Cicobi Crédito Ipiranga, a Farmácia do Abrão, a Texan Energia Solar, a Inatec Contabilidade, Entre Nós Movelaria, a Sicredi, Intense Comunicação e Marketing, a Dadland, o Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas, HS Consórcio, Consórcio da Família, SP Outdoors e a doutora Ana Raquel Geriatra. Essas pessoas acreditam muito no programa, acreditam muito na força da mulher, acredito muito de que nós, unidas, podemos sempre estar nos ajudando cada vez mais. E a você que esteve aí, muito, muito obrigado e até a próxima segunda-feira.